Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito de hábito motor, sobre aprendizados relacionados tanto à parte motora quanto à parte de condicionamento em si, ok? Bem, eu vou falar sobre um caso clínico de uma paciente pós-artroplastia total de quadril, com caso de displasia, né? Uma paciente com mais aí de 40, 50 anos, e como que a gente trabalhou a fisioterapia nela para melhorar todas as funções necessárias, parar a claudicação e também a dor. Bem, esse é um caso em que a paciente apresentava displasia do quadril, apresentava dor, apresentava disfunções com claudicação e a paciente foi então submetida, né, mesmo que de forma tardia por opção da paciente, à artroplastia total do quadril. Bem, essa paciente apareceu para fisioterapia no pós-operatório tardio, ali mais de 3 meses de pós-operatório, né, em que teve dentro desse tempo uma carga liberada gradativamente pelo médico por motivos da cirurgia, por motivos da material de síntese. Mas o que chama atenção é que o que é interessante e chama atenção nessa paciente é que essa paciente ela tinha claudicação com o deslocamento ipsilateral do tronco, dor na região toda anterior da coxa, perto da região até inguinal, né? Enfim, e nós fomos então fazendo alguns tipos de tratamento, digamos assim, né? Algumas técnicas relacionadas à progressão de tratamento, tentando reverter a perda de força que ela teve durante todo o tempo e tentando corrigir esses déficits. Bem, 1 mês, 2 meses após o tratamento, essa paciente ainda permanecia com essas deficiências de força e de claudicação, né, ou deficiência da marcha. O que é interessante é que ela não tinha mais dor, essa paciente tinha, né, não tem necessariamente tanto mais, alguns componentes de hipervigilância, de medo, de evitação frente a algumas situações por conta da dor que ela já tinha ou já passou, né, frente principalmente às situações de esforço como subir escadas ou descer escadas, etc. E também apresentava um longo período de claudicação e de dor previamente à cirurgia por conta da displasia. Bem, o que nós começamos a identificar e começamos a pensar juntos, né, eu e a paciente, foi que talvez o que ela tinha era uma deficiência no aprendizado motor, era um condicionamento e uma alteração, uma habituação por conta de tudo isso. Então nós avaliamos, por exemplo, e obrigamos o sistema motor dela a corrigir aquilo, como por exemplo carregando um peso na mão do lado contrário em que ela fazia a inclinação do tronco. E a gente via que isso corrigia, ela não tinha dor, né? E conforme nós tentávamos fazer isso de forma consciente, ela conseguia, mas ainda não conseguia manter no seu dia a dia. Bem, o que nós fizemos então foi obrigar o sistema nervoso dela, o sistema motor, a trabalhar da forma com que nós queríamos e recondicioná-lo, né? Tornar o hábito motor agora a forma com que nós identificamos como correta, como não disfuncional. O treinamento dela, então, ficou-se baseado no treinamento direto dessas disfunções com que ela apresentava. Nós paramos de seguir algum tipo de protocolo ou de seguir coisas mais globais, somente de fortalecimento, e direcionar para a habituação que a gente queria. Forçar o sistema motor, o sistema de planejamento, o sistema nervoso central a fazer o que a gente queria, do jeito que a gente planejava. Então, a forma de correção inicial dessa claudicação foi usando carga externa, usando carga compensatória, usando braço de alavanca, não necessariamente só fortalecendo ou pedindo voluntariamente para ela corrigir. Com isso, nós obrigávamos o sistema dela a planejar ou replanejar a forma de executar o movimento e aprender dentro daquilo que a gente expunha à paciente. E a partir daí nós colocávamos algumas tarefas voluntárias para serem feitas e a partir daí então repeti-las em casa e isso ficar cada vez mais habitual. O corpo aprender de forma ali a executar aquela atividade, aquele exercício da maneira com que nós o ensinamos, né?
Muito do que a paciente precisava era fortalecimento do quadríceps por conta de todo o histórico de perda que ela teve, e é uma das principais coisas que a gente faz, ou uma das únicas coisas que a gente faz em relação ao fortalecimento. O restante é treinando as funções específicas de marcha na esteira, de subir e descer degrau na escada, obrigando o sistema nervoso dela a trabalhar com cargas, com pesos, com alavancas, e depois, de forma voluntária, repetida para a gente habituar isso. Então, a habituação motora, nesse caso, é muito mais importante, e retreinar o aprendizado que ficou adaptativo e que ficou acostumado a tirar a carga do membro para evitar a dor e todo o que aconteceu de adaptação, né? Ou o não uso adquirido, que eu tanto falo, para a gente conseguir ajustar a paciente, utilizar o membro, utilizar a força, ainda assim também não ter dor e voltar para suas atividades funcionais normais até a corrida com que ela voltou a praticar hoje em dia. Bem, é uma discussão que a gente tenta elucidar algumas coisas para sair um pouco, né, dessa nossa rotina, da nossa prática comum, que eu digo, e também um pouco fora da caixa quando nós pensamos na reabilitação de casos que parecem ser simples, mas na verdade são um pouco mais complexos. Beleza? Eu estou sempre aberto para nós conversarmos, para a gente tentar aprender junto aí casos diversos para nós cada vez melhorar mais o paciente, independente se ele é simples ou de caso mais complexo. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, continue seguindo aqui os vídeos e vamos seguindo em frente. Grande abraço.